Então, voltando aqui, na última aula a gente tinha criado o apresenta de produtos, criando essa tabela, tá? E agora a gente vai começar a preparar a nossa tabela para a criação do visualiza, do altera e do deleta, tá? Então, e aí a gente fecha o CRUD de funcionário, o de produto, tá? Então aqui, a gente tem a nossa tabela simples, ela está dessa forma aqui, né? Ela mostrando as coisas. Eu vou fazer aqui o seleciona da tabela para a gente poder criar um botão aqui embaixo que faça o visualiza, tá? E aí mostrar isso no diálogo, ok? Então o que eu vou fazer agora é adicionar alguns atributos que vai nos permitir a seleção de elementos, tá? Então o primeiro atributo que eu vou criar aqui é o selection mode, que ele vai nos dizer qual é o modo de seleção. Tá aqui, selection mode. Deixa eu apagar aqui. Tá. E a gente vai querer o modo de seleção single, certo? Se eu quisesse poder selecionar vários elementos, eu colocaria aqui múltiplo, ok? Mas eu não quero, eu quero single, tá? Então assim, quando a gente diz qual é o modo de seleção, para a gente fazer a seleção a gente precisa associar a linha selecionada da nossa tabela a algum elemento, tá? Alguma variável. E onde é que essa variável vai estar? Essa variável vai estar em elementos no nosso gerenciado, tá? Então eu vou criar aqui uma variável tipo produto, chamar ela de seleção, tá? Então a ideia é que toda vez que eu selecionar uma linha dessa tabela, essa linha vai ser referenciada diretamente nessa variável, ok? Então eu vou criar aqui os getSet dele. Gerados getSet, a gente pode fazer o uso dessa variável lá na nossa view, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, e vou criar o atributo selection. Então aqui no selection eu abro uma expressão e coloco lá pcontroller.seleção, tá? Então fazendo dessa forma, agora toda a linha que eu selecionar na nossa tabela vai ser diretamente associada. O PrimeFace faz essa associação direta com o nosso elemento, tá? Então, feito isso, a gente só precisa de mais um atributo que é o rooKey, que a gente vai dizer para a tabela quem é a chave das linhas, tá? Então eu vou colocar aqui o código, de preferência a gente coloca a chave primária do elemento, ou uma chave que seja única, certo? Um atributo que seja único. Se você não colocar um atributo único, o que é que vai acontecer? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui a marca do produto, coloque marca. Então, se eu tiver 3 produtos com a mesma marca, se eu selecionar o segundo produto, a tabela vai associar o primeiro, certo? Porque ele está entendendo que essa chave é única. Então, ele sempre vai atrás do primeiro elemento com aquele valor, certo? E aí isso pode dar problema. Então, a gente coloca, se não a chave primária, coloca uma chave que seja única, certo? Um atributo que seja único, que não seja repetido nos outros elementos, ok? Então é isso. Feito isso, a gente consegue agora fazer seleção em nossa tabela, tá? Eu vou executar aqui o projeto. Como o NetBeans, o Glassfish está parado, eu vou parar o vídeo aqui e já já eu volto. Então voltando aqui, né? O Glassfish funcionou, gerou essa página pra gente. Aí ó, a gente pode ver agora que ele está selecionando, certo? Que permite fazer a seleção. Quando eu clico, ele muda a linha. Então, a partir do momento que eu faço esse clique aqui, ó, ele automaticamente associa a essa variável aqui do nosso bin gerenciado, que é o nosso controlador. Tá? Então, beleza. Feito isso, a gente já tem a seleção, já tem esse valor sendo recuperado. O que a gente vai fazer agora é apresentar ele em um diálogo. Tá? Então, aqui embaixo da tabela, tem que ser dentro do formulário. Tá? Aqui embaixo da tabela eu vou criar um botão, um command button. Eu vou dar para ele o valor visualiza, certo? E vou fechar ele aqui e a gente vai fazer algumas coisas, tá? Depois de criar esse visualiza, eu vou criar um diálogo, certo? O diálogo ele parece muito com aquele que a gente viu, que é o confirm dialog, só que o diálogo ele é uma janela que vai abrir como um modal, né, do Bootstrap, certo? Só que aqui ele tem um formato diferente, ele é um pouquinho mais feio, o modal é mais bonito.
mas a ideia é que ele seja uma tela que vai surgir na nossa frente com informações, tá? Então, para criar o diálogo é muito simples, é p.dialog, e a gente vai ter que colocar alguns atributos nele. É bom ter um ID, tá? Então eu vou chamar ele de dial visualiza produto. Eu sempre gosto de colocar esses nomes estranhos, tá? Feito isso, a gente vai ter que ter um visible false para que ele já comece invisível, tá? A gente tem alguns outros atributos como resizable, que a gente pode impedir que o cara diminua a tela, o tamanho da tela, e vai bagunçar o design que você criar lá dentro, tá? Se você botar true, o cara pode arrastar o tamanho da tela, tá? A gente pode colocar outros atributos como closable, que impede que o cara feche, não vai ter aquele x para fechar o diálogo, então eu posso colocar false para que ele não tenha um x para fechar, e eu crio o mecanismo para fechar. Se você quiser colocar o escape on close, o cara não pode fechar com ESC, certo? Close on escape, tá? O cara não pode, se você, ele por default é true, se o cara apertar ESC o diálogo some, mas eu vou deixar lá. Pode colocar draggable false para que o cara não arraste o diálogo, mas eu vou deixar aqui. Então esses são os atributos. Existem alguns outros atributos importantes, como modal. Se você colocar false aqui, o que vai acontecer é o seguinte: quando o diálogo aparecer aqui, você pode continuar mexendo ou trabalhando na sua tela, certo? Mas se você colocar false, ele desabilita tudo que está por trás. A gente vai ver como é que funciona. Eu vou colocar aqui true para que ele impeça a modificação, o trabalho no fundo da tela, certo? Na área de trabalho da tela. E a gente vai ter que ter um atributo aqui que é o widgetVar. Então, aqui, widgetVar. Esse camarada é como se fosse um segundo identificador para o diálogo, certo? Onde a gente vai poder trabalhar com o JavaScript, certo? Então aqui eu geralmente coloco assim, ó, with dial visualiza. Você não precisa colocar esse nome não, tá? Visualiza produto. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu gosto de colocar o mesmo identificador também no widgetVar, tá? Então tranquilo, feito isso, a gente cria o nosso diálogo e a partir daí a gente pode colocar o que a gente quiser aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui é criar um panel grid, panel grid, botar aqui duas colunas, panel grid a gente já viu, né? E o que eu vou fazer aqui é colocar aquele h2.output text e colocar aqui como se fosse o nosso o que a gente tinha lá no nosso formulário de cadastro do produto, tá? Então eu vou colocar assim, ó, value código, e aqui eu vou colocar todos os atributos, tá? Sendo que aqui, em vez de eu colocar input text, eu vou colocar só output text, tá? Então vou botar aqui código. Aí, quando chegar aqui, ó, eu preciso referenciar o valor que foi selecionado. Então, como é que eu faço isso? Vou lá em pcontroller, seleção, código, tá? Porque eu sei que esse camarada está preenchido porque eu selecionei ele aqui em cima, ok? E aí a gente faz com o resto a mesma coisa. Então eu vou copiar aqui isso aqui, vou colar e vou começar. Nome, boto o nome. Deixa eu ver quais são os outros atributos aqui. Da marca. Aqui eu vou colocar categoria. Vou ver quais são os outros atributos que a gente tem aqui. Avaliações eu não vou colocar agora, né? Depois a gente coloca, mas aí eu vou colocar aqui a descrição. E finalizo, tá?
Pronto. Então, feito isso, a gente vai abrir o diálogo aqui no nosso command button, tá? Então, para abrir o diálogo, a gente abre o evento onComplete, tá? Qual é a diferença do onComplete? Eu não sei se eu falei isso, mas aí, qual é a diferença do onComplete para o onClick? O onClick no momento que eu clico, ele faz a ação. O onComplete no momento que eu clico, ele faz todo o trabalho que ele tem que fazer aqui no navio, e quando ele finalizar, ele faz a ação do botão. Então a gente usa o onComplete porque para que ele abra esse diálogo aqui, ele precisa fazer um monte de coisa por trás, tá? Então aqui no onComplete eu vou colocar PF, tá? Aí eu coloco aqui dentro, ó, entre aspas simples, esse nome aqui, ó, que é o nosso readgetVar. Okay? Então eu boto aqui, e aí eu boto assim, ó, ponto show. Certo? Eu vou colocar um botão aqui embaixo também para fechar ele. Então eu vou colocar aqui p2.command button. Para colocar esse command button eu preciso ter ele dentro de um form. Então eu vou colocar aqui um form. Aí eu coloco value fechar. Close. E aqui eu faço a mesma coisa, um complete. PF. Aqui é ideal, visualiza produto. Ponto hide. Ok? E aí esconder, mostrar e esconder. Beleza. Então feito isso, tá faltando uma coisinha aqui ainda, mas eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou voltar aqui no nossa apresentação e a gente viu que o Visualiza apareceu. Ó. Eu seleciono aqui, quando eu clicar no Visualiza, ele não mostrou nada, mas a gente tá vendo que ele tá abrindo, ó. Vou fechar aqui, ele ainda não mostrou nada. Se eu atualizar a página, aí ele vai mostrar, tá? O que foi que isso aconteceu? É a questão do update que eu falei para vocês. Eu vou selecionar outro, só que quando eu seleciono, se eu não der um update quando eu aperto o botão, ele não atualiza esse camarada aqui, certo? Que é esse diálogo. E eu quero que ele atualize esse diálogo aqui. Então, quando você dá o update lá, ele faz todo o processo Ajax para poder atualizar esse camarada aqui. Então, para fazer o atualiza, a gente vai vir aqui no botão que abre o diálogo e vai dar um update aqui, ó. Vamos colocar update. Aí, quem é que eu quero que ele atualize? Eu quero que ele atualize esse cara aqui. Só que é o seguinte, lembre-se que eu falei para vocês em uma aula passada dessas aí. Quando eu dou o update, ele vai, se for um irmão do botão, é só colocar o D dele aqui. Só que esse camarada aqui não é um irmão dele, tá? E ele não está dentro de um form. Então eu vou referenciar ele diretamente, só que eu vou colocar assim, ó. Eu tenho que colocar o caminho até chegar a ele. Então eu vou colocar dois pontos, que é a pasta raiz, que é o elemento raiz, que é o body, dial, visualiza produto, tá? E aí eu faço a atualização somente desse elemento aqui, ok? Então quando a gente volta lá, então eu vou selecionar o 3 aqui, ó, e aí ele mostra lá. Vou selecionar um aqui e aí ele mostra lá, beleza? E agora ele está atualizando. Então só colocar aqui um cabeçalho aqui. Ok, então para botar o cabeçalho a gente pode vir aqui diretamente ou coloca aqui, ó, o header, ou coloca esse elemento aqui que a gente tem, né, que é o f2.facet. E aí eu posso colocar aqui, né, produto cadastrado. Se eu quiser colocar um footer, aí é só, se eu quiser colocar, por exemplo, um botão no footer, aí é só colocar um facet aqui e colocar o botão aqui dentro. Vamos fazer isso? Então eu vou colocar assim. Então aqui, em vez de ser um header, eu vou colocar um footer e vou jogar esse botão para dentro do footer. Deixa eu só dar uma formatada aqui. Ó. E aí quando a gente for lá, ó, vou atualizar aqui. Selecionei, aí ele colocou, ó, o botão no footer, ó, aqui embaixo. E colocou aqui o produto cadastrado, tudo certinho. Tá? Então a gente fez um visualizar. Tá? O processo de alterar ele é
a mesma coisa. Aqui ele está colocando assim, ó, porque a gente colocou o editor e o editor ele edita o texto que você coloca com HTML, tá? Então ele vai colocar esses negócios aqui, beleza? Se a gente quiser tirar ele, lá no output a gente tem um atributo chamado escape e coloca assim, ó, XML, tá? E aí, quando a gente voltar aqui, ó, ele não aparece mais, tá? Na verdade ele trata esse camarada, certo? Esse que a gente colocou, esse HTML, beleza? Então é isso. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula a gente faz o deleta e o altera, ok? Então até o próximo vídeo.